Que o seu dia e a sua semana sejam repletos da mais profunda paz e bênção divina. Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje nosso mergulho é em um dos textos mais densos e, na minha opinião, fascinantes de toda a teologia cristã. Com certeza. O primeiro capítulo da Carta aos Efésios. Nós pegamos anotações e comentários de duas bíblias de estudo excelentes, a Roma e a NAA. E a nossa missão hoje é, tentar traduzir esses conceitos gigantescos, né? Conceitos como eleição, predestinação. Exato. Redenção, entender o que isso significava lá atrás e o que pode nos dizer hoje. Ok, vamos desvendar isso. O capítulo começa com o autor Paulo se apresentando e se dirigindo aos santos que vivem em Éfeso. Mas ele não perde muito tempo com formalidades, né? Não mesmo, ele vai direto ao ponto. Já no versículo 3, ele dispara algo que parece, o trailer de um filme épico. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É uma frase poderosíssima. E a minha primeira reação é: o que exatamente são essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais? Soa grandioso, mas também um pouco vago, não acha? Totalmente. E essa frase, ela define o tom de tudo que vem pela frente. É interessante que as nossas fontes explicam que essa abertura toda, que em grego é uma única e longuíssima frase, que vai do versículo 3 até o 14... Uma frase só? Nossa. Uma frase só. É uma doxologia, basicamente uma explosão de louvor a Deus. E sobre as bênçãos, o ponto principal é que elas não são materiais, sabe? Não é um carro novo ou uma promoção. Certo. São espirituais e eternas, todas ligadas à nossa salvação. Elas existem nas regiões celestiais, ou seja, na realidade de Deus, mas são entregues a nós, aqui e agora. E tem uma expressão que se repete quase como um refrão, certo? Em Cristo. Exatamente. Essa é a chave de acesso. E as fontes martelam nesse ponto. Todas essas bênçãos cósmicas só são acessíveis através da nossa união com Cristo. Então não é algo que a gente conquista por mérito. De jeito nenhum. Não é por ser uma boa pessoa, nada disso. É um presente que recebemos por estarmos conectados a Ele. É como se Ele fosse o portal através do qual todo esse tesouro celestial flui até nós. Ok, então o palco está montado. Temos bênçãos celestiais que são acessíveis em Cristo. E agora, a gente chega na parte que, para ser sincero, sempre me deixou um pouco desconfortável. Eu imagino qual seja. E que gera debates acalorados, né? Versículos 4 e 5. Eleição e predestinação. São palavras bem pesadas. O que as nossas fontes fazem para desemaranhar esses conceitos? Elas fazem um trabalho excelente de ir direto na raiz das palavras e das ideias. Primeiro, a eleição, lá no versículo 4. O texto diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo? O que é fascinante aqui e que as fontes destacam é o timing. A escolha de Deus não é uma reação a algo que fizemos ou que iríamos fazer. Ela acontece fora do tempo, antes mesmo da criação existir. Peraí, isso é vertiginoso. Quer dizer que não é uma resposta ao comportamento de alguém, mas uma iniciativa puramente divina que precede a própria história humana. Exatamente. E o propósito dessa escolha não é criar um clube de favoritos. O texto diz que o objetivo é para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Ah, entendi. Uma das fontes deixa bem claro: a santidade não é a causa da eleição, mas o seu resultado esperado. Somos escolhidos para sermos santos. Entendi. E a predestinação, onde ela entra nessa história? A predestinação, no versículo 5, é o passo seguinte. Uma das fontes nos mostra a palavra grega original, proorizo. Proorizo. Que significa literalmente determinar de antemão. Se a eleição é a escolha, a predestinação é a definição do destino para o qual fomos escolhidos. E qual é esse destino? A adoção como filhos. Ah, isso muda a perspectiva. Então não é que a predestinação seja uma segunda ação. É quase como se a eleição fosse o quê da escolha de Deus? A seleção das pessoas. Isso. E a predestinação fosse o para quê? O propósito final, que é nos trazer para a família dele. É uma ótima forma de colocar. A predestinação é o desdobramento da eleição.
E o destino é o mais íntimo possível: se tornar parte da família de Deus, com todos os direitos e a intimidade que essa posição envolve. Certo. Mas tem um ponto crucial que ambas as fontes enfatizam. Nada disso é visto como um ato arbitrário ou caprichoso de Deus. O texto diz que acontece segundo o seu propósito e beneplácito, ou seja, de acordo com a sua boa vontade e o seu plano soberano. E o objetivo final disso tudo? Não somos nós. De jeito nenhum. Isso vira a nossa perspectiva de cabeça para baixo. O versículo 6 arremata dizendo que tudo isso acontece para o louvor da glória de sua graça. A graça de Deus. O protagonista dessa história toda não é a humanidade, é a graça de Deus que está sendo exibida para todo o universo. Nós somos os beneficiários, mas a glória é toda dele. Ok, então a gente sai desses conceitos gigantescos, de uma escolha feita antes da criação, e aterrissamos em algo talvez mais próximo, no versículo 7. Isso. A ideia de redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas. Como as fontes conectam uma coisa na outra? A conexão é que a redenção é como esse plano eterno, decidido antes do tempo, de fato acontece dentro do tempo, na história. Redenção é uma palavra do mercado, do mundo real. Do dia a dia. Exato. A imagem é a de comprar a liberdade de um escravo. O texto diz que fomos libertos da escravidão, do pecado, e o preço pago por essa liberdade foi o sacrifício de Cristo, o seu sangue. E logo depois, no versículo 9, o texto diz que Deus nos revelou o mistério da sua vontade. Eu sempre achei essa palavra mistério um pouco misteriosa. Pois é. As fontes ajudam a clarear isso. O ponto-chave é que mistério aqui não significa algo que a gente não consegue entender. Significa algo que não podíamos saber antes. Era um segredo divino, um plano que esteve oculto por gerações, mas que agora, em Cristo, foi tornado público. É como se Deus estivesse revelando o final do roteiro do universo, que ele mesmo escreveu. Perfeito, é exatamente isso. E o versículo 10 nos conta qual é o clímax desse roteiro. O plano é fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Eu preciso de um segundo para processar isso. Não estamos falando só de um plano de salvação individual. Não. Mas de uma unificação cósmica. A escala disso é astronômica. É quase uma ficção científica teológica. É exatamente essa dimensão. A ideia que as fontes trazem é que a história não é um caos aleatório de eventos. Ela está se movendo propositalmente em direção a um ponto final. Um clímax. Um clímax em que tudo no universo, anjos, humanidade, a natureza, toda a criação será reunido, restaurado e harmonizado sob a liderança de Cristo. Ele é o centro de gravidade para o qual tudo converge. Uau! Ok, seguindo em frente. Os versículos 13 e 14 trazem duas imagens muito fortes. Diz que, ao crerem, os ouvintes foram selados com o Espírito Santo da promessa. E que esse Espírito é o penhor da nossa herança. Selo e penhor. O que essas palavras significavam para um ouvinte do primeiro século? Eram imagens do dia a dia deles e por isso eram extremamente poderosas. Vamos começar com um selo. Nossas fontes explicam que no mundo antigo, um selo de cera com um anel de sinete... Certo, num documento. Exato. Num documento ou numa carga de mercadorias tinha 3 funções. Indicava posse, ou seja, quem era o dono, autenticidade, que era genuíno, e segurança, que não havia sido violado. Ok. Ser selado pelo Espírito Santo, então, é carregar a marca de propriedade de Deus. É a declaração divina de que esta pessoa me pertence e está sob a minha proteção. E o penhor? Essa palavra soa ainda mais comercial. E era mesmo. A palavra grega é arrabon. Esse era um termo legal e comercial para o que hoje a gente chamaria de sinal. Uma entrada ou a primeira parcela de um pagamento. Ah, tipo sinal de um imóvel. Exatamente. Era a garantia de que o restante do valor seria pago. Quando se compra um apartamento na planta, se dá um sinal. Aquele sinal é a sua garantia e a do vendedor de que o negócio vai ser concluído.
Uau, então o Espírito Santo não é só uma presença, é uma promessa com recibo. É a garantia de que o resto do pagamento, a nossa redenção final, está vindo. Perfeito. Essa imagem comercial para algo tão espiritual é muito poderosa. Demais. É exatamente isso. Uma das fontes descreve o Espírito Santo como a presença do futuro no presente. Ele é a primeira parcela da nossa herança celestial, a prova viva em nós de que a promessa completa será sem dúvida entregue. Essa ideia de ser selado por Deus, de ter essa garantia, levanta uma questão que gera muita angústia, né? Sim, Essa segurança é permanente. Uma vez selado, selado para sempre. E uma das nossas fontes entra de cabeça nesse tópico da perseverança dos santos. Como isso se conecta? a conexão é direta e fundamental. Essa fonte faz uma distinção crucial entre o que ela chama de falsa segurança e verdadeira segurança. Qual é a diferença? A falsa segurança é a ideia de que, por ter feito uma oração ou ter tido uma experiência no passado, a pessoa tem um passaporte carimbado para o céu, independente de como vive sua vida hoje. Uma espécie de apólice de seguro contra o inferno. Exato. É o uma vez salvo, salvo sempre, usado como desculpa para uma vida sem transformação. Já a verdadeira segurança, segundo a fonte, não se baseia na nossa capacidade de nos mantermos firmes. Se dependesse da nossa força, Estaríamos perdidos. A segurança genuína está ancorada na obra da Trindade. O Pai nos elegeu antes da fundação do mundo. O Filho, Jesus, garante em suas próprias palavras que ninguém pode arrebatar os crentes da sua mão. E o Espírito Santo, como acabamos de ver, nos sela para o dia da redenção. então, a perseverança dos santos não é sobre o santo perseverar por conta própria. É sobre Deus perseverar com o santo. Não é sobre o crente se segurar em Deus com toda a sua força, mas sobre Deus segurando firmemente o crente com a sua força. Nossa segurança não está em quão forte nós agarramos a corda, mas em quão forte a corda está amarrada em nós. Isso muda tudo. Ok, a parte final do capítulo dos versículos 15 a 23 muda de tom. Vira uma oração de Paulo. Uma oração muito intensa. Ele pede que os efésios realmente entendam a suprema grandeza do seu poder que atua neles. E para ilustrar esse poder, ele não usa um exemplo qualquer. Ele usa um exemplo monumental. Sim, ele pega o maior exemplo de poder que existe. O texto diz que esse poder que opera nos crentes é exatamente o mesmo que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Esse é o padrão de medida. É o padrão de medida. Não é um poder comum. É o poder da ressurreição. A força que reverteu a morte, a entropia, o caos. É o poder que inaugurou uma nova criação. E essa posição de Cristo, à direita de Deus, não é só um lugar de honra. É um lugar de autoridade absoluta. O texto continua numa crescente, dizendo que ele está acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio. E de todo nome que se nomeia. Isso. As fontes explicam que Paulo está empilhando todos os termos que ele consegue encontrar para poder e autoridade, visíveis, invisíveis, espirituais, terrenos, para dizer uma única coisa: Cristo está no controle supremo de tudo. Não há poder que se compare. Certo. Um poder que vence a morte e uma autoridade que está acima de tudo. Como tudo isso, que é tão cósmico e grandioso, se conecta a nós, a Igreja, aqui na Terra. Essa é a aterrissagem final de todo esse raciocínio. O texto termina de uma forma impactante nos versículos 22 e 23. Exato. Depois de nos levar ao céu e mostrar o trono de Cristo, Paulo diz que Deus constituiu Cristo como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Uau! Essa é a conclusão. A igreja não é só uma organização, um clube social ou uma instituição. É um organismo vivo. O corpo de Cristo. Exatamente. Ele é a cabeça, a fonte de vida, de direção, de comando e de propósito.
Uma das fontes afirma que a igreja só existe e funciona por causa de sua relação vital com sua cabeça, Cristo. Inseparável. Inseparável. E a parte mais espantosa é a que vem depois. A igreja é a plenitude dele, ou seja, é um meio pelo qual a presença e a obra de Cristo, o governante cósmico, se manifestam e continuam no mundo. A cabeça no céu e o corpo na terra formam uma unidade completa. Então, o que tudo isso significa, né? Este capítulo nos leva numa jornada inacreditável. Começa fora do tempo com uma escolha divina. Passa pela história, com a redenção. Toca o nosso presente com a garantia do Espírito Santo. Aponta para o futuro. Aponta para o futuro, com a unificação de todas as coisas. E demonstra um poder que venceu a própria morte. E a conclusão de tudo isso é que esse plano cósmico e esse poder monumental têm um ponto de manifestação na Terra, a Igreja. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir, não é? Se o poder que ressuscitou Cristo do túmulo e o colocou acima de toda e qualquer autoridade no universo é o mesmo poder que, segundo este texto, está disponível para aqueles que creem, Certo. como essa compreensão deveria mudar a forma como as pessoas enxergam não apenas seu propósito individual, mas o papel coletivo da sua comunidade de fé no mundo hoje. Que Deus abençoe todos os ouvintes.